Fala, legionário, meu irmão aí atrás. Aí sim, bora compartilhar a palavra hoje. Quero compartilhar em Lucas 6, é os últimos 3 versículos. E é muito forte. Em um momento que Jesus ele tá finalizando o sermão da montanha, ou como alguns chamam lá de o sermão do vale, né? Porque acredita-se que ele estava num vale, né, e não da montanha. Mas enfim, vai contrariar a palavra. Ele acabou as suas palavras e disse assim: por que me chamais Senhor, Senhor? Lucas 6,46. E não fazeis o que eu digo. Então ele começa a dizer assim: olha, eu vou te dar uma semelhança de uma pessoa que faz o que eu digo, eu vou te dar uma semelhança de uma pessoa que não faz o que eu digo. Então ele usa uma espécie de comparação que é muito bem cabível. Ele fala sobre casa e edificação. Eu quero só que você imagine agora. Aqui em casa eu tenho uma cabana aqui que é da minha filha, que é uma cabaninha que ela não tem base. Ela simplesmente tem uma estrutura de arame, e aí ela tem alguns varais assim, uns pêndulos assim, que é feito de pó de vidro, alguma coisa de vidro. E aí eles ficam todos apontados para cima, formam uma cabana. Essa cabana, ela não tem base, ou seja, qualquer coisa que bater nela, ela vai cair. Agora eu quero que você imagine assim que você está na floresta, você vai lá e coloca assim, ó, 4 bases de madeira de forma retangular e coloca ligações entre elas e coloca depois alguma coisa aqui em cima e depois cobre. Você formou uma cabana, certo? Certo. Mas é interessante que o versículo 48 diz assim, ó: e veio uma torrente de água. Torrente significa uma pancada de água, como se fosse uma onda, e deu de encontro para aquela casa. Se uma casa ela tiver algo assim para cima, ela tiver um teto, ela tiver uma estrutura, mas não tiver base, ela vai cair. E muitas vezes é assim, as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não fazem aquilo que Cristo chamou para fazer. A gente precisa simplesmente construir a base corretamente. Ele fala assim, ó: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e observa as minhas palavras, além de vir a mim, além de ouvir, as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa. Ele construiu, mas antes de construir ele cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. É muito doido mesmo. Simplesmente as pessoas que não ouvem os conselhos de Cristo em relação ao casamento, em relação à vida espiritual, elas tendem a partir do momento que vem as dificuldades, tudo aquilo que pode derrubar, ela tende a ser levada. Então eu e você não podemos ser assim. A gente tem que simplesmente vestir toda a armadura de Deus e não permitir com que a gente seja levado pelas dificuldades. Então, se você ouve da parte do Senhor que você necessita de confiar nele, se você ouve da parte do Senhor, como a gente tem discernido aqui já faz alguns dias, que não existe mulher prudente e sábia desde o princípio. Existem mulheres que carregam a prudência e a sabedoria dentro delas, e elas precisam que isso venha à tona para elas se tornarem essas pessoas. E como que isso acontece? Através da morte do homem, através do sacrifício do homem. Então, quando você ouve as palavras do Senhor e observa as palavras do Senhor, pratica as palavras do Senhor, a coisa é diferente. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que o espírito do homem é formado dentro de Deus. A Bíblia vai dizer que o espírito é luz. A Bíblia vai dizer assim em Salmo 119 que lâmpada, ou seja, luz para os meus pés andarem no caminho correto é a sua palavra. Salmo 117 vai dizer assim que todos os povos, as nações tem judeus e tem os gentios. Todas as nações gentias louvem ao Senhor. Quando a gente pega todas essas peças do quebra-cabeça, vai montando, vai cumprindo tudo aquilo que o Senhor tem para nossa vida,
realmente vai vir a torrente de águas, vai vir a corrente de águas, vai bater com força, mas não vai cair. Não vai cair. Porque Deus é muito bom. E a gente tem que seguir o conselho do Senhor. Gente, Deus abençoe. Grande abraço. Compartilha essa palavra aí. Tamo junto, gente.